Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vou só esperar um pouquinho para o pessoal chegar aí na live, a gente já começa. A gente vai fazer um bolo caseirinho com uma decoração, né, 2D, cartoon cake hoje. Então, aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da técnica, como que faz. Eu quis trazer uma releitura desse bolo hoje, assim, uma coisa um pouquinho diferenciada, que dá para todo mundo fazer, mesmo quem não tem experiência com decoração de bolo vai conseguir fazer esse bolo. Então, vamos lá, só esperar mais um pouquinho aí, pessoal chegando, a gente já começa. Eu vou mostrar pra vocês aqui pra gente já ir adiantando, ó. Então, esse vai ser o nosso bolo de hoje, tá? E aí eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre a técnica, a gente vai conversar um pouquinho sobre a cobertura também. Bom, acho que já dá pra começar, né? Então, olá pessoal, boa noite, ou olá docinhos, como eu gosto de falar com vocês. Eu sou a Jéssica, do @doces da Jéssica, tenho um canal aqui no YouTube e também ensino algumas coisinhas lá no Instagram. Então não esqueçam de depois da live ir lá acompanhar o meu trabalho também. Sou parceira aqui da Fab, então pra quem não tá acostumado, antes de começar o vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E vamos lá, que a live hoje vai ser bem sossegadinha, bem tranquila. E ó, gente, impossível alguém não conseguir fazer esse bolo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a cobertura e sobre como fazer o desenho. Esse bolo é um bolo que tá super em alta agora, vocês já devem ter visto até aqui no perfil da Fab mesmo, né? O pessoal fazendo esse bolo. É conhecido como bolo 2D, ou bolo cartoon cake, ou comic cake. Tanto faz, é só pesquisar qualquer uma das três palavras aí que vocês vão conseguir encontrar. Esse bolo veio lá da gringa, né, pra variar, as tendências de lá vindo pra cá. E o pessoal tá gostando bastante, tá super em alta agora. É bem diferente, né, porque ele basicamente, vocês vão pegar um bolo, qualquer que seja o bolo, gente, pode ser bolo, igual eu tô fazendo aqui, tô mostrando pra vocês com caseirinho, que eu quis trazer uma coisa um pouco diferenciada, né, pra gente sair do que tá todo mundo fazendo. E pode fazer com caseirinho, pode fazer com bolo fatiado, tem o pessoal que faz, né, corta o bolo e aí desenha. Basicamente, a técnica é você pegar qualquer que seja o bolo e contornar ele com os detalhezinhos pretos, tá vendo? Que ele fica parecendo como se fosse um desenho, uma tirinha, algo assim. Então, é bem essa a pegada do nosso bolo. O segredo dele tá em você colocar... Aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, qual que foi a ideia, né, desse bolo em si. E aí, um dos segredos, por exemplo, quando você tá utilizando decorações, como eu fiz aqui com os morangos, é você sempre ver qual vai ser a frente do seu bolo, e aí a gente vai fazer a decoração baseada na frente do bolo. Então, vamos lá, vou apresentar um pouquinho pra vocês dos produtos que eu vou utilizar, e aí depois a gente parte pro nosso bolo, vou mostrar a cobertura que eu utilizei, e a gente vai tirando dúvidas, qualquer coisa que vocês tenham, vai perguntando aí que eu vou respondendo pra vocês. Então, para fazer este bolo aqui, eu utilizei dois produtos principais da Fab, que é o soft gel branco, pra gente pintar a nossa cobertura. Esse bolo, uma das coisas super interessantes nele, que chamam mais atenção, é o fato dele ser branco. Então, aqui a nossa cobertura toda bem branquinha, com o contorno preto. A única coisa que destaca são os morangos, que não tem como a gente mudar a cor deles, né? Mas também, se vocês quiserem fazer todo branco, sem o moranguinho, com a decoraçãozinha preta, fica um bolo preto e branco, fica bem bacana também. Então, pra deixar a cobertura bem branquinha, eu usei o soft gel branco. Conforme a gente for fazer a cobertura, eu vou mostrar pra vocês. E pra desenhar, eu tô utilizando a caneta mágica, que é um produto novo da Fab, que eu tô utilizando na cor preta. E, gente, esse produto é um produto que me deixou super apaixonada, assim. Fiquei realmente encantada com o produto, porque a gente não precisa, né, pegar um pouco da cobertura, colorir, botar num saco de confeitar, alguma coisa assim, pra poder desenhar no bolo. A caneta já vem pronta, tá aqui, só abrir e utilizar, não precisa misturar com nada, ela já vem prontinha para uso. Então, isso pra mim, assim, é praticidade e um produto fantástico. Eu trouxe também outras 3 opções aqui, que a gente vai conversar juntos sobre o que vocês querem. Então, vocês vão mandar nessa live como sempre. E aí, vocês vão me dizer se vocês querem que eu mostre realmente com todo o contorno preto, né, que é a moda é essa. Mas eu também vou dar a opção para vocês da gente brincar um pouquinho e desenhar, se vocês quiserem, com a caneta mágica azul, com a caneta mágica dourada. Gente, essa aqui ela tem glitter, coisa mais linda. Se vocês quiserem eu testo ela também.
ou com a caneta mágica que brilha no escuro na cor neon rosa, né? É o rosa neon. Então, vocês vão digitar aí e a gente vai ver o que sai disso. Então, pessoal, bora lá. Eu vou ensinar pra vocês a cobertura que eu utilizei neste bolo aqui. Não sei se alguém que tá participando da live aí já me conhece de outros vídeos, mas tem um vídeo aqui que eu fiz pra Fábio sobre um bolo caseirinho estampado. E aí é praticamente a mesma cobertura, um glacê, né? Que eu vou ensinar pra vocês. Então, a técnica da cobertura é a mesma, só que vai mudar é que a gente vai trocar a decoração. Mas eu vou mostrar o glacê pra vocês. Porém, essa técnica, gente, funciona com chantilly, funciona com brigadeiro. Vocês podem utilizar, por exemplo, se for o brigadeiro ao leite, vocês vão utilizar a técnica inversa. Então, como o brigadeiro ele é escuro, ao invés de utilizar a caneta preta, vocês vão utilizar a caneta branca. E aí, quem quiser pode até colocar o soft gel preto no brigadeiro ao leite, que vai ficar a cobertura bem pretinha, e aí faz o contorno com a caneta branca. Fica bem bonito também. É como se fosse um raio-x, sabe? A técnica inversa. Pode ser brigadeiro, pode ser chantilly, pode ser buttercream, pode ser esse glacê que eu tô mostrando pra vocês, pode ser pasta americana, dá super certo também. Então, se joguem na criatividade, cobertura que vocês quiserem, funciona. O importante aqui é a gente mostrar mais ou menos como que funciona a técnica da decoração. Então, vamos lá, tá aqui o bolinho que a gente vai fazer, vou deixar ele de lado, vou passar vocês pra minha mesa e a gente vai falar um pouquinho da cobertura agora, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, podem ir perguntando que eu tô vendo vocês. Vou deixar o nosso bolinho aqui um pouquinho de lado. Vou deixar ele aqui, ó, que aí vocês conseguem ficar vendo ele. Aqui eu já tenho um pouquinho da cobertura pronta pra mostrar pra vocês. E nessa nossa cobertura vão apenas 3 ingredientes. Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, pode ser o de confeiteiro ou o impalpável, que vocês preferirem. Então, tenho aqui. Como que vai funcionar essa cobertura? Vocês vão pegar para cada 100 gramas de açúcar de confeiteiro, né? Pode ser o confeiteiro, pode ser o impalpável. Para cada 100 gramas, a gente vai utilizar metade de leite condensado. Então, por exemplo, aqui eu tenho 100 gramas de açúcar de confeiteiro, vou utilizar 50 gramas de leite condensado e umas gotinhas de limão. Gente, só umas gotinhas para dar um sabor, que a cobertura fica bem gostosinha, sabe? Dá um fundinho de azedinho do limão ali e ela não fica tão doce. Então, a proporção é sempre essa. Para esse bolo, eu utilizei um bolo de 15 centímetros de diâmetro, eu utilizei 200 gramas de açúcar de confeiteiro para 100 gramas de leite condensado, umas gotinhas de limão e o soft gel branco. Então, eu vou mostrar para vocês como que a cobertura fica e aí o que a gente tem que fazer antes de aplicá-la no bolo. Eu vou só misturar o meu leite condensado e as gotinhas de limão. E, gente, aqui, para essa cobertura, não precisa necessariamente ser o leite condensado, tá? Pode utilizar mistura láctea. Aqui, inclusive, eu estou utilizando mistura láctea. Ó, que ela é um pouquinho mais líquida. Então, não precisa pagar caro no leite condensado, pode ser a mistura láctea, não tem problema, porque é só um pouquinho e é só pra gente dar o ponto aqui na nossa cobertura. Coloquei também umas gotinhas de limão, a gente mistura aqui e vocês vão ver o ponto que ela vai ficar. Parece que não vai dar certo, mas dá, tá, gente? Não se preocupem. Ó, é só misturar bem, pegar todo o açúcar. E vai ficar essa massinha, tá vendo? Ela fica bem... Vou pôr mais perto aqui pra vocês verem. Ela fica bem grossinha, ó. E um pouco granulada, né? Ela não fica lisinha. Isso aqui seria impossível da gente colocar ali no bolo. Ia ficar bem complicado, não ia espalhar, não ia escorrer. Então, o que a gente vai fazer? Vai levar essa misturinha aqui pro micro-ondas de 30 em 30 segundos, igual derreter chocolate. E aí, 30 segundos, tira, mexe bem... Se ela estiver bem líquida já pode utilizar, senão leva mais 30 segundinhos. Geralmente, para essa proporção que eu passei para vocês, de 200 gramas de açúcar para 100 gramas de leite condensado, 1 minuto e meio no máximo, mexendo a cada 30 segundos, tá bom? E aí, ela vai ficar desse jeito que tá aqui, que a minha já esfriou um pouquinho, então ela tá endurecendo aqui já. Mas, ó, tá vendo? Ela fica fluida, ó. E aí, ela escorre.
Então, depois que leva pro micro-ondas, ela fica até mais molinha que isso aqui, que a minha já esfriou. E aí, ela vai escorrer em cima do nosso bolo. Eu já tenho um bolo com cobertura aqui. Vou trazer ele pra cá. E tá aqui o nosso bolinho. E, gente, quem não tiver micro-ondas, não tem problema, pode levar a cobertura no banho-maria, vai mexendo ali até ver que ela tá fluida, que ela tá completamente lisinha, que dá tudo certo. Então, eu vou tirar esse aqui um pouquinho pro lado, centralizar esse aqui pra vocês, vou até baixar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Aqui. Então, ó, e ela fica sequinha, tá? Como eu falei pra vocês, pode utilizar qualquer cobertura. Aqui, o que que eu fiz? Se vocês colocarem, derramar a cobertura direto em cima do bolo, de uma vez só, ela vai ficar lisinha. Porém, a graça desse bolo é justamente o que eu falei pra vocês, que vocês não precisam saber, vou trazer ele pra cá de novo pra vocês darem uma olhada, vocês não precisam saber desenhar, não precisa ter a mão firme. Muitas das minhas alunas reclamam dessa questão da mão, que Jéssica não tem a mão firme o suficiente, eu fico tremendo, o que que eu faço? Nessa técnica desse bolo aqui, não tem problema, gente, porque a graça é justamente a gente pegar todos os detalhes, todas as imperfeições que esse bolo tiver e usar isso a nosso favor. Então, por exemplo, aqui, ao invés de derramar a cobertura de uma vez só e deixar ela lisinha, não, eu brinquei um pouco com a textura dela e aí eu deixei ela escorrer e vim com uma segunda camadinha, ó. Então, tem partes que tá um escorrido por cima do escorrido. E é onde dá o efeito que a gente quer, daqui mais volume, mais ondas, mas quem preferir pode deixar lisinha também, não tem problema. Aqui eu só quis brincar um pouco mesmo com a textura da cobertura, aproveitar que ela dá essa oportunidade pra gente. E aqui nesse modelo eu fiz a mesma coisa, ó. Então vocês podem ver que ela fica com duas camadas, tá vendo? Então a gente consegue brincar bastante com esse efeito. Vou passar esse aqui pra minha bailarina, pra ficar mais fácil de decorar, e deixar o outro aqui de ladinho. Subir um pouquinho. Pronto. Então, gente, como eu falei pra vocês, pode utilizar o morango ou pode não utilizar o morango. Pode utilizar outras frutas se vocês quiserem. Pode colocar o morango inteiro, pode colocar o morango picado. Aqui é a tela em branco de vocês, então vocês estão liberados pra fazer o que quiser. Como eu falei, eu trouxe o caseirinho aqui porque é pra gente pegar uma pegada aí mais fácil, né? Uma coisa mais simples de fazer. Pode colocar brigadeiro em cima, pode colocar bombom. Gente, à vontade, essa técnica, assim, dá pra brincar muito, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, que você não saiba decorar um bolo, vai sair um bolo super legal. A graça é justamente que isso aqui não tem nenhum padrão, então a gente vai só se libertar aqui e fazer do jeito que vier na mente. A técnica consiste em a gente ir contornando, né, como eu falei pra vocês, então a gente vai contornar, pode ser com preto ou com alguma outra cor, o preto é o tradicionalzão. E aí, a gente vai pegar todos os detalhezinhos. Então, quanto mais detalhe tiver, mais legal vai ficar. E aí, em algumas partes, a gente faz essa brincadeirinha de colocar pontinhos, ó. Ou então, colocar alguns risquinhos a mais, pra dar mais volume mesmo e justamente parecer que é um desenho bem cartoon. Aqui nesse bolo eu coloquei morangos, vou colocar nesse daqui também pra vocês verem como que eu fiz. Meus morangos estão limpinhos, bem secos. Pega uns morangos bem bonitinhos, os mais bonitinhos que vocês conseguirem. E a gente só vai afundar eles um pouquinho aqui, ó. A cobertura, ela fica sequinha, mas ela fica maleável. Então, é fácil de você grudar o seu morango aqui. Quem quiser também pode colocar um pouquinho de chocolate, alguma coisinha pra ele grudar. Ou assim que colocar a cobertura, já coloca o morango, que também funciona. Vou encaixar eles aqui. Alguns eu vou cortar na metade. Sempre muito sequinhos, tá, gente? Não deixa eles molhados aqui em cima do bolo pra não estragar, não escorrer. Meus morangos já estão limpinhos, secos. E prontos pra serem aplicados aqui na cobertura. Eu coloquei os moranguinhos aqui, pode colocar decorando o outro lado também. E tá aqui. Agora o que a gente vai fazer é
antes de colocar os morangos, né? Porque aí fica mais fácil, ver qual é o lado do bolo que a gente quer. Então, eu escolhi esse lado aqui, que tá com esse escorrido que eu achei bonito. Então, ele vai ser a minha frente do bolo. Coloquei os morangos direcionados pra frente, então eles estão posicionados de uma forma que eu sei que essa daqui é a frente do meu bolo. E agora a gente vai vir com a caneta. Eu vi que alguém pediu aí nos comentários que era pra utilizar a caneta preta mesmo, né? Então, vamos lá. Tô aqui com a caneta mágica da Fab na cor preta. A gente só vai colocar ela aqui pra baixo. Eu sempre dou uma chacoalhadinha assim pra baixo pra ela poder descer. Tira a tampa, a minha já está aberta. Sempre tenha papel toalha junto com vocês aí, gente. Papel toalha à mão sempre. Testa antes, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Testa antes pra ver se tá saindo certinho, tá vendo? E é o que eu falei pra vocês. Geralmente, quando você tem um pouco mais de experiência com confeitaria, que você já tá acostumado a decorar bolo, a sua mão tende a ser mais firme e você consegue manter uma mesma pressão aqui. Então, você consegue manter a linha mais retinha. Se você não tem muita experiência, se você quer fazer um bolo aí só para sua casa, para um aniversário, ou tá começando agora na confeitaria, é normal que a gente comece a tremer um pouco, que a mão falhe. Gente, é normal, é super comum. Não se preocupem que nesse bolo aqui, essa é a graça. A gente não precisa manter uma linha reta. Então, em algumas partes do bolo aqui, às vezes eu até esquecia, ia na questão do hábito mesmo, ia na linha reta. E aí que eu lembrava que não precisa, a gente não tem que contornar tudo. Pode falhar um pouquinho às vezes, sabe? Isso vai dar um charme a mais pro bolo, vai dar uma graça. Gente, eu vou ver se eu consigo fazer a decoração aqui de onde eu tô, né? Mostrando pra vocês. Então, o que a gente vai fazer é só pegar todos os detalhes. Aqui eu vou pegar essa linha aqui primeiro, ó, que tá escorrido aqui. E aí, a gente vai vir contornando com a caneta. Então, ó, não precisa seguir uma linha reta. Em alguns lugares, vai colocando assim, ó, vai seguindo, em outros, deixa falhar um pouquinho, não tem problema. E aí, é só ir vendo, aqui eu não tô vendo direito, gente, porque o bolo tá de costas pra mim. Mas é só ir vendo, ó, onde caem os escorridos, e aí vai contornando. Em alguns lugares que vocês acharem que precisa, dá assim, ó, volta com uma linha. Tá vendo? Que ele dá um efeito a mais. Então, é igual eu mostrei aqui pra vocês, ó. Em alguns lugares eu coloquei uma linhazinha extra, alguns pontinhos, pra dar esse efeito mesmo de... do movimento, né, do desenho. E aí, a gente vai contornar todo o bolo, gente. Todos os detalhes que vocês verem, vocês vão contornando. E aqui uma coisa legal, por exemplo, às vezes se ficar alguma bolinha, aqui até caiu, ó. Tá vendo? Caiu separado, que geralmente a gente iria limpar, né? A gente não deixa essas imperfeições no bolo. Aqui não, isso dá um charme a mais e tem uma graça. Então, caiu alguma coisa aqui, ó, uma coberturinha, ou ficou com alguma bolinha, sabe? Às vezes deu textura, alguma coisa assim. Se aproveita disso e vem aqui pra dar um charme a mais pro seu bolo. Então, isso acaba se tornando parte da decoração. As imperfeições que a gente normalmente não gostaria de ter no bolo, a gente traz elas a nosso favor. Para as frutinhas, a mesma coisa, a gente vai só contornar e, como eu falei para vocês, sempre pensando na frente do nosso bolo. Então, essa aqui é a frente. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho o desenho. Na parte de trás não tem, tá vendo? Então, eu faço baseado no que vai ficar pra frente. É como se ele não tivesse essa parte de trás, né? Como se o morango fosse retinho, é assim que a gente tem que pensar. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é contornar aqui, ó, essa parte da frente, o morango cortadinho, é mais fácil. E aí, pode adicionar alguns detalhes, pode contornar a folhinha também. Essa caneta mágica da Fab, gente, é super firme. Então, assim, vocês não vão ter problema de ficar escorrendo, tá vendo? Mesmo aqui, ó, essa parte que eu fiz em pé aqui, não se preocupe, ela não fica escorrendo, é super tranquila de usar. Esses moranguinhos, né, que estão cortados aqui, ó, eles são mais fáceis da gente trabalhar com eles. Agora, os inteiros, como é que a gente faz? Vocês estão vendo que quando vocês olham aí no vídeo, a gente tá vendo só essa parte aqui, certo? Como se o morango ele fosse
reto, por isso a decoração 2D. Então, a gente vai só contornar essa parte aqui, ó. Tá vendo? E aí, ele fica como se fosse o desenho. Aí, pode adicionar detalhe nas folhinhas, só pra dar um charminho. E vai sempre decorar assim. Gente, alguma dúvida até agora? Por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, me fala. Acho que por enquanto não, né? Acho que subiu mensagem aqui, eu acabei não vendo. Deixa eu dar uma olhada. Foi a Shirley falando que chegou agora. Boa noite, Shirley. Então, a gente tá fazendo um bolo, ó, com decoração de cartoon cake. Aqui eu tô utilizando um caseirinho pra mostrar pra vocês que dá pra fazer com qualquer tipo de bolo. E a gente tá contornando ele agora. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou virar um pouquinho aqui pra mim, pra eu poder enxergar o que que eu tô fazendo. E a gente vai decorando o nosso bolo aqui. Vocês viram, gente? Não tem segredo. Super fácil de fazer, impossível não conseguir fazer esse bolo. E as canetas da Fábio facilitam muito o nosso trabalho. E tá vendo? Não precisa ser super certinho, ó. O que a gente vai fazendo é só ir contornando onde tá escorrido. E aqui, como eu falei pra vocês, como tem esse escorrido duplo aqui, né? A gente vai contornar os dois. E aí, o que eu falei pra vocês do papel toalha, gente, é que às vezes suja a pontinha da caneta, normal. E aí, a gente vai limpando pra não ter perigo de borrar o nosso bolo ali. Tá limpinha. Volto a utilizar de novo. E é assim que ele vai ficando. Vocês estão vendo, ó? Gente, olha a diferença, como é que já muda o visual do bolo. Uma coisa tão simples. Oi, Rose, boa noite. Gente, eu vou repassar a cobertura, vocês querem? Vocês acham que é melhor dar uma repassada na cobertura? Falar um pouquinho sobre isso? Aí eu já te explico, Rose, como que é a nossa cobertura aqui. Vou só fazer mais um pedaço aqui da frente, não vou nem contornar a parte de trás dele. Que aí vocês conseguem acompanhar o resultado. Gente, ficou alguma dúvida sobre a cobertura? Porque eu vou falar de novo dela e a gente já tira as dúvidas de vocês. De nada, Rose. A gente já fala da cobertura, tá? Eu vou só terminar a decoração aqui, que aí a gente tira as dúvidas, fala da cobertura de novo. Não tem problema. E aí eu quero que vocês me falem, gente, quem tá aí assistindo a live, primeiro, de onde vocês são, de onde vocês estão falando, e segundo, se vocês já estão fazendo essa técnica, já colocaram a técnica aí nos bolos de vocês, já tá no cardápio, se o pessoal tem procurado, como é que tá sendo esse negócio aí, porque foi essa semana, assim, que acabou explodindo de vez. Gente, eu já respondo, que eu vi que fizeram pergunta e eu não consegui acompanhar. Então, ó, gente, a frente do nosso bolo ficou assim. Como eu falei pra vocês, uma coisinha de nada, a decoração que eu fiz aqui super rápido, vocês viram, né? Só virei o bolo pra mim, contornei o que tinha disponível ali e tá aqui pronto já. Vamos lá ver os comentários. A Cristina, oi, Cris. Falou que a caneta então, ela não é bem líquida, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Ela não é bem líquida, assim, ela é cremosa, sabe? É como se fosse um gelzinho e ela funciona super bem, ela não escorre, ela não mancha.
ela fica mais sequinha, então é como se fosse um glacê, sabe? Bem fácil de trabalhar. Tem várias cores, como eu falei pra vocês, tem neon, tem com glitter, que é muito legal, muito, muito legal. Fiquei completamente apaixonada por esse produto. E dá pra utilizar em biscoito, dá pra utilizar no bolo, que vocês quiserem fazer. E esses bolos, né, como a gente tava mostrando aqui, deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó, contornei tudo com a caneta da Fab. E a gente já vai falar da cobertura de novo, tá, gente? Não esqueci, não. Essa técnica que a gente tá mostrando aqui, dá pra fazer com qualquer tipo de bolo, dá pra fazer com bolo com chantilly, dá pra fazer com brigadeiro tanto branco quanto preto, dá pra fazer com chantininho, quem quiser deixar aí um chantininho mais fluido e usar pra cobrir o caseirinho, dá também. Pode fazer com pasta americana, dá pra contornar, dá pra usar a caneta na pasta americana também, fica super bacana. E já dá outro efeito. E assim, o legal dessa técnica, como eu falei pra vocês, cada bolo vai sair de um jeito, cada hora você vai ver uma coisinha, um detalhezinho diferente que você vai querer contornar ali com a caneta. Não tem problema se o bolo tiver imperfeições ali, se aproveita disso. Essa técnica, assim, ela é sensacional. Vocês vão ver que é muito fácil de conseguir decorar, muito fácil de conseguir desenvolver ela, sabe? Vamos ver. A Rose falou que achou muito bonitinho com essa técnica. Que bom, Rose. Fico feliz que vocês tenham gostado. E ela é do Rio. A Cris falou que sim, é muito bom. Realmente, Cris, você já testou a caneta? Eu achei fantástico. Eu recebi semana passada da Fab e, ó, tô encantada. Já tô doida pra fazer várias outras coisas com ela. A Clarice falou que é de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Clarice, caraca! Não conhecia esse lugar em Mundo Novo. Que bonitinho. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu vou repassar com vocês a cobertura, tá? Vou falar sobre ela de novo, mas em relação ao que a gente estava falando das canetas, da técnica, tudo ok por enquanto? Deixa eu ver, a Cris falou que é de Piracicaba, São Paulo. Ainda não trabalho com essa técnica, mas achei muito bonita. Então, Cris, ó, bora investir aí, porque o pessoal vai vir procurando, viu? Eu garanto pra vocês, gente, eu não dou 2 semanas pra isso aqui tá uma febre de cliente pedindo, porque tá ficando muito em alta na internet, TikTok, Instagram tá bombando com esse bolo, qualquer lugar que vocês forem pesquisar, Cartoon Cake, Comic Cake ou 2D Cake, vai aparecer aos montes, tá chegando com tudo aqui no Brasil agora, então ó, os clientes vão pedir, aguardem. Bom, gente, vamos repassar a cobertura então, tá? Como eu falei pra vocês, pode utilizar qualquer cobertura, tá, gente? Não precisa se apegar ao que eu estou... a Clarice falou que é fácil de venda. Sim, Clarice, é super fácil. Como eu falei pra vocês, dá pra fazer com bolos mais elaborados, até de 2 andares, 3, se vocês trabalharem com esse tipo de bolo. Ou, como eu mostrei aqui pra vocês, com bolinhos caseiros simples. E assim, a gente agrega valor, entra na tendência, né? E atrai mais cliente, obviamente. Então, gente, não precisa se apegar à cobertura que eu tô ensinando aqui. Pode ficar tranquilo, pode fazer com a cobertura que vocês estiverem acostumados. O bolo também, tá, gente? Eu não falei sobre o bolo, a massa do bolo aqui, porque pode utilizar com qualquer massa de bolo que vocês estiverem acostumados, qualquer bolo que vocês gostarem, que vocês estiverem acostumados a fazer, pode aplicar a técnica neles. Então, esta cobertura que eu ensinei aqui é uma cobertura que é mais fácil, eu tô acostumada a trabalhar com ela. Quem conhece meu trabalho, quem tá acostumado comigo, sabe que eu dou curso até de bolos estampados com essa cobertura. Então, o que a gente fez foi basicamente pessoal de Curitiba também. A Cris perguntou se eu tenho noção de quantos bolos dá pra fazer mais ou menos com a caneta com esse tipo de decoração. Cris, eu vou tentar ter uma base, assim, mais ou menos. Essa canetinha, ela vem com 60 gramas, tá? E aqui, eu fiz um bolo inteiro com ela, praticamente o outro inteiro. E tem muito produto assim, tem muito produto ainda. Ela rende bastante, o rendimento dela é muito bom. Então, eu chutaria aí que dá pra fazer pelo menos, no mínimo, uns 10 bolos com ela, viu? No mínimo. Acho que dá tranquilamente. Ela rende muito, se bobear dá pra fazer até mais, viu? Mas vou ver quando ela estiver acabando, aí eu consigo ter uma noção mais ou menos. Como eu acabei de abrir ela, mas pelo que eu vi aqui com essa decoração, ó,
E eu usei bastante, tá, gente? Ó, o bolo todinho feito com ela. E tem muito produto ainda, nem deu diferença no peso, tá? Deixa eu ver, tinha mais pergunta? A Kelsey falou que ainda não trabalha com essa técnica, mas já amou e que essa é a primeira por aqui. Muito bom, gente, fantástico. Então, assim, eu sempre falo isso para as minhas alunas, sejam vocês as primeiras a aparecer com a técnica. Isso aconteceu com outras técnicas, né, outras tendências que foram surgindo, e isso é essencial. Viu uma coisa, testa, vai tentar fazer, dá um jeito e assim, sai na frente, principalmente se vocês não têm muito disso na cidade de vocês, não tá vendo por aí, acha que não tem o pessoal fazendo ainda, sai na frente, joga, se joga, mete a cara mesmo que vai dar certo, vocês vão ver só. Então já faz o bolinho, já posta no Instagram, já manda para os clientes, sabe aquela listinha de clientes que a gente tem no WhatsApp, já manda, olha a novidade, olha que legal, já aproveita e explica pro seu cliente, fala para ele, olha uma técnica nova que apareceu agora, que veio lá da gringa. Então, assim, o cliente ele gosta, sabe, de novidade, de coisa legal, de coisa que tá na moda. Então, com certeza tem tudo para fazer sucesso. A Clarice falou que tá pensando em investir para mudança, parece que é mais prático e mais rápido. Sim, essa caneta, ela é fantástica. Tô falando hoje sobre este bolo aqui, mas ela funciona muito bem para bento cake. Então, quem trabalha com bento cake, sabe aquela coisa assim da... Gente, essa caneta é fantástica por tantos motivos, porque quem é confeiteiro, quem tá acostumado a decorar bolo, sabe a chatice que é você ter que tingir, seja o chantilly, o doce de leite, o brigadeiro, o que for que a gente use para fazer as decorações. É chato porque você suja pote, você suja colher, você tem que ficar tingindo, às vezes não consegue chegar no mesmo tom. É muito complicado. Além disso, a gente vai sujar saco de confeitar, vai gastar. Olha só toda a coisa que aconteceu aí pra gente poder chegar no mesmo resultado que a caneta da Fábio entrega. Então, assim, nossa, a Fábio foi fantástica nesse produto. E como eu falei pra vocês, tem, né, as cores padrão, tem preto, tem branco, tem rosa, verde, azul. E tem as cores neon, que são lindíssimas, elas brilham na luz negra. E tem também o dourado, o prateado e o cristal, que são canetas com glitter. Então, parece assim uma canetinha em gel, sabe, gente? É a coisa mais linda. Deixa eu ver que teve pergunta aqui de novo. Gente, eu vou voltar pra cobertura, prometo, tá? Que eu me empolgo falando com vocês. Dá pra falar o preço da caneta? Sei que de um estado pro outro muda muito o preço, então dá pra falar quanto você pagou na caneta? Então, gente, eu vou ficar devendo, tá, Cris, essa questão do valor, mas você pode entrar no site da FAB, depois pedir as informações pra eles, ou então dar uma pesquisada no Google rapidinho lá, caneta mágica da FAB, que você vai conseguir saber melhor a base de preço. Porque essas aqui eu recebi de presente da FAB, então eu não sei te falar, e eu não vi por aqui, inclusive, eu moro em São José dos Campos, esse produto ainda não chegou aqui na minha cidade, então eu não sei informar pra vocês qual o valor dela, por enquanto, porque ainda não chegou por aqui. Pra vocês verem, é tão fresquinha, a novidade tá tão... mas na internet com certeza já tem. Agora, vamos lá falar da cobertura, gente? Então, bora lá. Sobre o glacê. Esse glacê que eu fiz aqui, ele tem só 3 ingredientes. Então, foi para cada 100 gramas de açúcar de confeiteiro. Os 3 ingredientes são açúcar de confeiteiro, leite condensado e limão. Gotinhas de limão para dar um saborzinho. No lugar do limão, pode utilizar essência, pode ser essência de baunilha, pode ser essência de amêndoa, essência de limão, essência do que vocês quiserem, desde que o que vocês utilizarem aqui seja transparente, tá? Não pode ter cor. Então, aqui no caso, eu tô utilizando limão porque ele não transfere cor para cobertura. Se for essência, sempre essência clara. Então, os 2 ingredientes principais da cobertura são leite condensado e o açúcar de confeiteiro, que pode ser impalpável também, se vocês preferirem. Para cobertura, a cada 100 gramas de açúcar de confeiteiro ou impalpável, 50 gramas, né, sempre a metade de leite condensado. 50 gramas de leite condensado, como eu falei no início da live, não precisa ser leite condensado ou leite condensado. Pode ser até mistura láctea, porque a gente utiliza só um pouquinho aqui para poder dar ponto na nossa cobertura. Aqui, inclusive, eu utilizei mistura láctea. Então, pode dar uma barateada aí, nesse caso não tem problema. Se a gente fosse falar de brigadeiros e afins, aí isso mudaria sim, mas para cobertura não tem problema, pode utilizar a mistura.
porque eu sei que hoje em dia tá bem mais em conta, né? E aí, deixa eu dar uma mexida nela aqui de novo, pra ver se ela volta um pouquinho no ponto. Essa cobertura, gente, ela seca, tá? Então, assim, fez a cobertura no momento de cobrir o bolo. Deixa o bolo esfriar, assou seu bolo, deixa ele esfriar, aí faz a cobertura pra colocar nele. Quando a gente mistura os ingredientes, vira essa massinha aqui, tá vendo? Fica esse negócio feio aqui, super, né, vira uma massa toda granulada. E ela vai ficar grossinha assim, é normal, é assim mesmo. Vocês vão levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até ela ficar fluida. E aí vocês vão ver que ela vai escorrer. Aqui eu tinha uma que já tava quentinha. Ó, ela vai mudando, tá vendo? Só que aqui ela já esfriou, por isso que ela tá mais grossa assim. Mas vocês vão ver que ela fica bem líquida. Conforme ela vai esfriando, ela vai engrossando. E é por isso que ela seca em cima do nosso bolo. Se você mexer um pouco aqui, ela vai voltando também. Mas, ó, ela fica bem lisinha, conforme vocês forem levar pro micro-ondas. 30 em 30 segundos, no máximo 1 minuto e meio. Viu que ela tá lisa, ela vai ficar uma cobertura lisa, brilhante e que escorre bem. Chegou nesse ponto, pronto, não precisa mais levar pro micro-ondas. Quem não tiver micro, pode ser no banho-maria, fogo baixinho, a água sem encostar no bowl. E aí vai dissolvendo ela ali até ficar bem fluida. Confeiteiras antigas aí, que já trabalham com isso há muito tempo, vão lembrar disso aqui que parece um fondant. Sabe fondant que a gente usava para banhar docinho muitos anos atrás? Ela é bem parecida, então a gente leva ela, né, pro banho-maria ou pro micro-ondas para fazer basicamente a mesma coisa. E aí depois que aplicou ela no bolo, ela fica sequinha. Aqui o que eu fiz, se vocês colocarem ela direto aqui, né, derramar todinha em cima do bolo, ela fica lisa, fica uniforme. Principalmente se ela tiver no ponto certo, bem líquida, ela fica uniforme. E aí eu vim com uma segunda camada pra ela dar esse efeito aqui duplo, tá vendo? Porque aí fica caidinho, ó, aqui e aqui. Então isso foi justamente pra esse efeito, né, pra fazer essa técnica aqui. Gente, acho que é isso. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem que eu repasse alguma coisa? Ou tudo certo? Quem chegou agora depois, né? Tá tudo ok? Tivemos alguma dúvida aí a mais? A Rose falou que a internet caiu. Repito, Rose, sem problema. As gramas... E a Kim perguntou quem não tem micro-ondas. Kim, quem não tiver micro-ondas, pode levar no banho-maria sem problema, tá bom? Fogo bem baixinho ali, dá certo também. E aí, a Clarice e a Rose pediram pra eu repetir. Gente, ó, anotem aí. Posso falar? Para essa cobertura, a gente vai utilizar 100 gramas, aqui para um bolinho de 15 centímetros de diâmetro, tá? É desse tamanho aqui, essa quantidade de cobertura para um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Eu utilizei 200 gramas de açúcar de confeiteiro, pode ser confeiteiro ou impalpável, e 100 gramas de leite condensado. Então, é sempre a quantidade de açúcar mais a metade dessa quantidade de leite condensado. Então, foram 200 gramas de açúcar de confeiteiro para 100 gramas de leite condensado. E umas gotinhas de limão. Só isso. Se vocês quiserem dobrar a receita, para cada 100 gramas de açúcar que vocês forem utilizar, utiliza 50 gramas de leite condensado. É só isso, gente. Essa é uma cobertura, é um glacê, é como se fosse, Kim, um fondant que a gente usava para banhar docinho, geralmente o camafeu. É quase a mesma coisa. A textura fica muito parecida e ela seca depois. Então, ó, vocês podem ver, ela fica sequinha, tá vendo? Ó. A Cris perguntou do corante branco. Então, Cris, isso, assim, é uma coisa opcional minha, porque eu gosto que ela fique bem branquinha. Você pode colocar em qualquer momento. Pode ser antes de aplicar no bolo, mexe bem, né, depois que já tiver levado pro micro-ondas. Pode ser na hora que você tá misturando os ingredientes aqui, o horário que você quiser, no momento que você quiser. Pode adicionar o corante branco. Quem não quiser fazer colorido, pode adicionar outras cores também, não tem problema. E aí, o horário de colocar o corante não interfere no resultado, tá? Deixa
Deixa eu ver, o que mais que perguntaram? A Silvana perguntou se pode jogar em cima do chantilly. Então, Silvana, eu não aconselho, porque assim, são texturas muito diferentes o chantilly para essa cobertura. Não faz sentido uma coisa com a outra, tá? Então, por exemplo, se você quiser dar esse efeito, né, fazer um drip cake, por exemplo, até pode, desde que a cobertura não esteja quente. Ela tem que estar bem fluida, mas não pode estar quente. Até pode para fazer um dripzinho ali. Mas eu acredito que vai te dar muito mais trabalho do que fazer um drip normal só com açúcar e vodka. Em cima da pasta americana, se vocês quiserem esse efeito mais grosso, tá vendo? Pode fazer também. Mas pra mim, com a minha experiência, não faz muito sentido misturar as duas coberturas. Por essa questão de texturas muito diferentes, tá bom? Acho que foi isso, gente. Assim, um resumo geral. Acho que o que eu tinha de essencial para falar era isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Como é que vocês estão aí? A Kim falou que parece um glacê. Isso, Kim, é praticamente igual o glacê. Ela fica durinha, só que o glacê, ele ainda fica um pouco mais açucarado. Ele fica um pouco mais quebradiço, sabe? Essa cobertura, ela fica sequinha. Mas quer ver? Eu vou fazer essa maldade de estragar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela tá sequinha, mas ela é macia, tá vendo? Ela fica bem macia, ó. Quando vocês apertam assim, ela é molinha. Então, ela seca, ela faz essa película, mas ela não é uma cobertura dura. Como a gente leva pro bolo, o glacê, ele não. Ele já seca como se fosse o açúcar mesmo, né? Ele fica bem, bem sequinho. E aí, no bolo, não. Pra gente não ter aquela cobertura super dura, essa aqui, ela fica molinha, então na hora que você corta, ela tem aquela película seca por cima, mas fica uma cobertura mais macia. Deixa eu ver qual foi a outra pergunta. A Kim perguntou se não fica muito doce. Não, Kim, não fica porque eu coloquei umas gotinhas de limão, então ela dá esse fundinho mais azedinho, como se fosse o glacê mesmo. Fica bem açucarada, tá, gente? Ela é doce, mas não é exageradamente doce. Então, se você pegar um bolo aí com sabor... pode ser, por exemplo, um de laranja, de limão, ou o bolo que vocês quiserem. Já fiz em red velvet, bolo de cookie, vários outros tipos de sabores de bolo. Sempre funciona, ela é super neutra, ela vai dar aquele gostinho, né, o docinho do açúcar, mas não vai interferir no sabor do bolo de vocês. Então, ela combina com tudo. E eu acho, na minha opinião, apesar dela ser uma cobertura doce, ela só agrega mais sabor ao bolo. Por isso que eu gosto muito de usar ela nos caseirinhos, porque traz um charme e um gostinho a mais, sabe? A Kelsey perguntou se eu coloquei corante branco na cobertura. Sim, Kelsey, eu adiciono o soft gel branco pra deixá-la bem branquinha. Porque se vocês forem ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Na câmera eu acho que não aparece tanto, mas ele fica meio translúcido, tá vendo? A cobertura, ela não fica sem o corante branco, aqui ele não tem. Ela fica um pouquinho translúcida, ela não fica tão branquinha. Mas aí, com o corante branco, ó, ela fica bem, bem branca. Aqui, acho que foi só isso, né? A Cris falou obrigada, de nada, Cris, sem problemas. E, gente, acho que foi isso. Então, vou parar de enrolar vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo, que, assim, né, dá aquele... ânimo pra gente. Então curte o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal da Fábio e no meu também, @docesdajessica em todas as redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês por lá também e espero voltar com cada vez mais novidades pra vocês. Deixa eu ver, teve mais pergunta aqui. A Silvana falou, então posso jogar em cima do bolo sem outra cobertura? Gostei muito. Que bom, Silvana, que bom, fico muito feliz. Pode sim, você pode jogar a cobertura direto em cima do bolo. Aqui eu fiz isso, tá? O meu bolo tava só o bolo caseirinho, né? Um bolo normal, aqui é um bolo de baunilha comum. Ele tava frio já, joguei a cobertura por cima dele. Só isso, sem segredo, tá bom? A Kim perguntou uma sugestão de preço. Kim, eu diria que assim, um caseirinho desse aqui, hoje em dia, com o preço do mercado... tranquilamente, esse aqui é um de 15 centímetros de diâmetro, tá? Tranquilamente, uns R$30 por baixo, assim, sendo muito gentil. Entre 30 e 40 reais, tranquilamente. Acho que cobrar menos do que isso
a gente sai perdendo já, tá? E talvez mais do que isso já seja um público mais difícil. Eu acredito que nessa faixa de 30 a 15, de 30 a 40 reais, vocês conseguem ter uma margem de lucro boa, tá bom? A Ana perguntou se pode fazer risco com chocolate. Ana, pode. Pode, eu não vou falar pra você que não pode. Pode sim. Porém, a vantagem da caneta é que você consegue ter um controle maior por ela ter uma textura já própria para isso. Você consegue ter um controle maior do seu desenho e fica mais bonito. O chocolate, várias coisas podem acontecer. Por exemplo, primeiro que você vai ter que talvez tingir o seu chocolate, se você quiser ele pretinho, igual tá aqui. Então, você precisaria tingir ele com corante preto, que já iria te gerar mais gasto, mais louça para lavar, mais trabalho. E eu sempre falo para as minhas alunas que quanto mais tempo você gasta fazendo um bolo, mais caro ele fica. Então, a caneta da Fábio, ela já vem pronta, que é uma vantagem, que você só pega ela e usa ali. Mas pode fazer com chocolate se você preferir, tá bom? Sem problema nenhum. Só vai te dar um pouco mais de trabalho e aí talvez você tenha o problema nessa cobertura, por exemplo. Às vezes pode acontecer de em algum lugar o chocolate não grudar. Se ele secar muito, às vezes ele não gruda e pode acabar caindo, tá bom? Então, gente, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Esses foram os nossos bolinhos de hoje, ó. Tá aqui. Espero que vocês tenham gostado da live, que tenha ficado tudo explicadinho. Quero ver vocês vendendo muito, fazendo muito sucesso com essa nova tendência, tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia, por terem ficado aqui comigo e assistido a live até o final. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!